Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Nós vamos comentar hoje, pessoal, sobre o avanço da indústria chinesa, sobre o crescimento da indústria chinesa que está transformando aí praticamente numa nova bolha da indústria automotiva, tá? Isso aí está acontecendo na China hoje, tá? Eu vou colocar a capa dessa reportagem para vocês darem uma olhada depois, tá? Inclusive até o presidente da China, o Xi Jinping, comentou essa semana e falou aí que o governo chinês tem que desacelerar essa competição que está na China, tá? Hoje, o principal foco da indústria chinesa é fazer lançamentos de carros a todo tempo, tá? Diga-se de passagem, carros extremamente tecnológicos, tá? Carros bons, tá? Não perde hoje nada para os carros europeus ou os carros americanos. Só que tem um outro problema mais grave. Os caras estão brigando muito por preço. Cada dia mais os caras conseguem fazer carros, repassar esses carros mais baratos, tá? Só que isso aí está causando um grande transtorno na indústria automotiva. Por quê? Essas fábricas não deixam de pagar fornecedores, porque eles estão passando os carros com preço lá embaixo e, é claro, está comprometendo o lucro deles também, tá? Mas antes de continuar falando da indústria chinesa, pessoal, deixa o seu like para nós aí, deixa um comentário, tá? Se inscreva nos nossos canais, tudo isso é muito importante para nós, tá? Os nossos canais são pequenos e nós precisamos de inscritos, tá bom? Hoje a China tem mais ou menos 120 montadoras. Segundo o estudo, até 2030 serão só 16, no máximo 20, tá? Que conseguirão operar de forma lucrativa, porque a maioria hoje toma prejuízo, justamente por causa dessa competição interna lá, por menores preços. Cada dia mais se automatiza mais as empresas, as fábricas, só que isso aí tem um custo. Claro, o custo operacional dos caras estão aumentando, porque está tendo que investir. Só que eles estão deixando de pagar fornecedores, pagar banco, tá? Pagar concessionários. Tem concessionários fechando, abarrotados de carros porque não conseguem vender muitas vezes, tá? Porque a competição é muito acirrada. Hoje, mais ou menos de 20 a 30% dos carros produzidos na China vão para o mercado europeu e o mercado latino-americano, nosso mercado aqui. Agora é que eles estão tentando levar carro para os Estados Unidos, mas por enquanto os maiores mercados estão aqui e na Europa. E só que assim, tá? As empresas chinesas, a maior parte delas trabalham, ou todas elas praticamente, trabalham com muito dinheiro do governo, tá? O governo banca essas operações. Então, muitas vezes tem acusação de dumping ou de fraude, tudo mais aqui pelas montadoras ocidentais, justamente por causa disso aí, porque eles vendem carros subsidiados pelo governo praticamente, tá? Então, de certa forma, é até um dumping. O que é um dumping? Você vender um carro abaixo do preço de fabricação desse carro. Então, tem várias denúncias, principalmente na Europa, o pessoal reclama demais, tá? E a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil, tá? As montadoras estão reclamando que os chineses estão vendendo um carro muito barato pelo custo de produção, que as montadoras aqui que fabricam aqui não conseguem acompanhar. Por quê? Os carros são muito mais baratos. O engenheiro chinês ganha muito mais barato do que o engenheiro aqui brasileiro, então europeu ou americano. Então, tudo isso aí tem que levar em consideração. Todo mundo ganha menos do que aqui. E fora que eles têm o subsídio do governo. Então, tudo isso aí se coopera para os caras venderem o carro bem barato. Vendo aqui da nossa visão, claro, porque o carro aqui é muito caro, mas lá o carro que é vendido aqui a 120 mil reais, lá na China, se fosse pagar mesmo, como tem que pagar, seria vendido a 30 mil reais, 25 mil reais. Se fosse pagar do jeito deles, da moeda deles, se fosse pagar lá isso aí. Só, claro, tem uma carga tributária e tudo mais, tá? Então o carro chega muito caro aqui, mas pro nosso padrão. Mas lá os caras conseguem vender, porque não tem imposto sobre o carro, é bem baixinho, sabe? Não tem tem ICMS como tem aqui, vários impostos que não tem aqui, desculpa, lá na China não acontece isso aí. Então por isso eles conseguem vender o carro mais barato que aqui, muito mais barato que aqui. Só que isso aí está gerando o quê? Está gerando um acúmulo no mercado interno. Por quê? Porque eles não estão conseguindo vender esses carros lá.
porque tem muita competição, sabe? A briga é muito grande na indústria interna chinesa. E qual é a reclamação? A reclamação é o seguinte, que as montadoras não estão fechando com lucro. Para vocês terem ideia, no terceiro trimestre desse ano, no segundo trimestre desse ano, até a BYD fechou aí com um prejuízo de 30% dentro da China. Enquanto ela ganha mercado na Europa, principalmente hoje é líder de venda na Alemanha, por exemplo, de carros elétricos, venceu até a Tesla, vende mais que a Tesla no momento, e aqui no Brasil a mesma coisa, eles são praticamente líderes aqui, eles são referências hoje de carro elétrico aqui, pessoal. A BYD é referência, só que é o seguinte, né? Tem muito problema aí, tá? O pessoal está reclamando muito dos carros na hora de fazer a manutenção, tá? Peças que demoram para chegar, solução de alguns defeitos que demora também. Então tudo isso aí está causando um transtorno aqui também com esses carros. Agora lá na China é mais na hora de faturar, ganhar dinheiro com os carros. Eles estão perdendo, a indústria automotiva está perdendo, e quem está bancando todo esse negócio? O governo chinês, o povo chinês, que subsidia esses carros praticamente. Tem algumas montadoras tradicionais que fabricam carros a combustão lá, só que elas não contam o quê? Com o subsídio do governo, porque BYD, GWM, todas as montadoras que vendem carros elétricos tem subsídio do governo na China. Então eles têm toda uma infraestrutura que ajudam eles a produzir esse carro de forma mais barata. Só que a competição voraz que está lá dentro vai acabar destruindo essas montadoras. Isso aí é que teme o primeiro-ministro ou o presidente da China, Xi Jinping. Isso pode causar, se eles não reverem essas posições, pode causar uma quebradeira geral lá dentro das montadoras. Os caras já estão com problema lá com as construtoras. As maiores construtoras lá da China estão quebradas. Então isso aí pode levar a um colapso aí na indústria, também no setor automotivo interno da China. São coisas que os chineses vão ter que pensar e vão ver o que vão ter que fazer, porque senão vai chegar uma hora que a maioria das indústrias da China, no setor automotivo, estarão com um problema lá dentro da China. A China hoje tem capacidade de produzir mais ou menos 40 milhões de carros por ano e consome aí mais ou menos de 25 a 30 milhões por ano. Então tem aí um déficit de 15 a 10 milhões de carros aí que os caras têm que empurrar. E tem que empurrar aqui para o Ocidente, porque os caras não conseguem vender no mercado interno como venderia em outros países. A notícia de hoje foi essa aí, pessoal. Eu espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.